Uma outra informação muito importante é a respeito do grau histológico. O grau histológico, ele leva como base 3 características dos tumores, que é a formação de túbulos, que eu mostrei para vocês naquele carcinoma tubular. As células parece que formam ductos, né? As células formam círculos de células, tá? A atipia nuclear, que é o quanto esses núcleos são diferentes entre si e diferentes de uma célula normal. E também o índice mitótico, que é a quantidade de células que estão se dividindo naquele tumor. Com base nisso, nós classificamos os tumores em 3 tipos que chamamos de grau 1 ou baixo grau ou tumores bem diferenciados, são todos sinônimos. Grau 2, grau intermediário ou tumor moderadamente diferenciado. E grau 3 ou tumores de alto grau ou pouco diferenciados, são todos sinônimos, tá? E para você entender o que significa isso, você tem que entender como que é a mama normal. A mama normal, então, tem essa aparência quando a gente olha no microscópio. Ela tem essas partes bem definidas, aqui é onde se produz o leite, esse leite escorre por esses canais e cada vez vai tendo canais maiores até chegar no mamilo e esse leite para o bebê. Então essa é a anatomia normal da mama. Se a gente olhar essa partezinha aqui com maior aumento, nós vemos células, elas têm uma dupla camada de células, como eu falei para vocês naquela animação, e elas têm essa aparência aqui, elas são um pouquinho grandes, tem um núcleo bem centradinho na célula, poucas dessas células estão em divisão, elas tendem a formar estruturas que a gente chama, né, de tubulares, que são esses túbulos aqui, e isso faz com que ela tenha a sua função, que é a produção de leite aqui dentro, né, e esse leite escorre para os canais. Já o câncer de mama é feito por células mamárias, mas células mamárias que sofreram processos de alteração. E quanto mais alteradas essas células mamárias ficaram, maior é o grau histológico. Aqui você, por exemplo, pode ver um câncer grau 1. Por que eu sei que isso aqui é um câncer e não é uma mama normal? Porque aqui a gente tem 2 camadas de célula. Tem uma aqui e uma em volta. Já aqui a gente só tem uma camada de célula. Então isso aqui são células anormais que estão invadindo aqui as estruturas da mama. Mas elas têm essa aparência de formar ainda essas estruturas tubulares, que parecem estar formando um tubinho. Então, esse aqui é um câncer de baixo grau. Por quê? Porque é um câncer que ainda mantém as células e a sua arquitetura muito parecida com a mama normal. Já, por exemplo, para você olhar o contraste de um câncer grau 3, é isso aqui, são células aberrantes de diversos formatos, tem células que têm 2 ou mais núcleos, são núcleos muito diferentes entre si. Nós vemos aqui áreas mais escuras, são células que estão em divisão, então elas estão se multiplicando muito rapidamente. Você não vê aquelas estruturas tubulares. Então isso aqui, um grupo de células, é um tumor muito diferente daquelas células normais que a mama já teve um dia. Então por isso que nós dizemos que esse aqui é um câncer de mama grau 3 ou de alto grau ou pouco diferenciado. Está muito diferente da célula original. Já características intermediárias, né, são células ainda que estão se multiplicando bastante, mas ela ainda tem um formatinho que lembra um túbulo. Elas são de grau intermediário, elas não são nem tão de baixo grau como elas não são tão de alto grau. Esse é o câncer de mama de grau intermediário. E isso tem um significado clínico, não é só, ela é diferente. Quando nós comparamos mulheres e analisamos essas mulheres no decorrer dos anos e separamos aquele grupo de mulheres com tumor grau 1, daquelas com tumor grau 2, daquelas com tumor grau 3, as chances dessas mulheres estarem vivas no decorrer do tempo são diferentes. E a gente pode ver isso através desse gráfico aqui, vertical do gráfico. Nós temos a probabilidade da mulher estar viva, que é de 100% no início do tratamento, no dia 1. À medida que os anos passam, aqui a gente tem cada linha aqui a cada 5 anos, essa aqui é a linha do tempo. Se nós pegarmos aqui em 5 anos, que é aquela primeira sobrevida, as mulheres com tipo grau 1 têm muito mais chance de estarem vivas, diferente daquelas grau 2, que já é um pouco menor, cerca de 80%. Já as de grau 3 aqui, 60%, tá?
Mas isso era lá na década de 70 e 80, quando não tinha ainda tratamento sistêmico, como por exemplo a quimioterapia, eficaz para os cânceres de mama. Quando nós avançamos no tempo em termos de mulheres que tiveram diagnóstico já na década de 90 e nos anos 2000 e fizeram tratamento nessa época, nós podemos ver que essas curvas são diferentes, são melhores, mas ainda persiste a diferença entre graus mesmo com o tratamento. Então, aqui em 5 anos, que é a nossa base, as mulheres do tipo grau 1 quase todas estão vivas em 5 anos. Já a de grau 2 também um pouco menos e as de grau 3 um pouco menos, mas ainda assim 80% de chance de estarem vivas em 5 anos.